Tudo bem, pessoal? Maravilha! A gente vai estudar agora Educação como Prática de Liberdade, do Paulo Freire, tá? Um livro aí que talvez seja a porta de entrada para nós estudarmos e compreendermos Paulo Freire. Então vamos começar aqui. Eu tô sem o meu livro físico aqui. Esse livro eu li numa versão e-book, tá? Então eu li numa versão e-book. E a gente vai fazer um estudo bem, como eu costumo dizer, pontual, ou seja, eu acho que aqui você vai ter tudo que você precisa saber para acertar uma questão na prova sobre esse livro. Então, vamos começar. Sociedade brasileira em transição. O que seria uma sociedade brasileira em transição? Transição, nós estamos falando de mudança, tá? O Paulo Freire vai trazer muito essa realidade para nós. Sociedade brasileira, ela vai passar por mudanças e ele enxerga que nessas mudanças, que são mudanças sociais, estruturais, etc., ocorrem consequências, né, na formação da consciência do sujeito. Então, a estrutura é o seguinte, a gente tem uma sociedade fechada, e essa sociedade fechada é muito marcada pelo colonialismo. Pelo colonialismo. E nós passaremos para um processo de transição. Então a gente vai alcançar ali um momento de transição. O que a gente tem aqui nessa passagem, nesse movimento, nessa ideia de mudança de uma sociedade fechada, marcada pelo colonialismo, para uma sociedade em transição? Será que eu tenho apenas mudanças estruturais na sociedade? Por exemplo, uma sociedade que vai ficando mais urbana, uma sociedade que vai ficando mais industrializada? Não, isso também gera um efeito na consciência do sujeito, tá? Então aqui nós vamos ver também que nessa passagem aqui nós temos uma mudança de consciência. Minha caneta aqui não deu certo. Então, deixa eu pegar aqui. Galera, eu tenho um monte de caneta de tudo quanto é cor que vocês imaginam aqui, mas eu sempre uso as mesmas cores. Então, aqui a gente tem mudança de consciência. E nós vamos falar muito disso, principalmente no primeiro capítulo do livro, tá? Então, eu vou fazendo algumas anotações aqui para a gente ter uma visão, né, de repente, numa outra perspectiva. No entanto, tem muitos trechos importantes que a gente precisa analisar. Vamos lá. Aqui no primeiro ponto, né, diz assim, ó, as relações, a palavra aqui relações é muito importante, que o homem trava no mundo, com o mundo, né, tanto pessoais, impessoais, corpóreas, incorpóreas, apresentam uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos puros contatos típicos da outra esfera animal. Ou seja, nós nos relacionamos com o mundo, nós não estamos apenas no mundo, eu não estou apenas no mundo, eu me relaciono com outras pessoas, eu me relaciono comigo mesmo, eu me relaciono com a natureza. Então, esse primeiro ponto é um ponto relacionado, quando fala de relações, né, a concepção que o Paulo Freire tem de homem, um sujeito que não apenas está no mundo, mas está com o mundo, né? Está inserido no mundo e constrói relações. E as nossas relações são diferentes das relações construídas pelos animais. Então aqui nós temos já uma informação que nos ajuda a conceber o homem de acordo com Paulo Freire. E o ponto de partida é essa concepção. Porque a partir da concepção de homem é que nós vamos definir, então, que tipo de relação nós precisamos defender na sociedade, né? O que eu preciso defender para a construção de uma sociedade justa, por exemplo. O que é o mundo? O mundo, para o Paulo Freire, é uma realidade objetiva, é uma realidade que existe, né? Ó, então, o mundo é realidade objetiva. O que quer dizer isso, Vinícius? Realidade objetiva, quando você lê isso nos livros, em Paulo Freire, nos livros, de repente, de filosofia, de sociologia. Quer dizer que o mundo, gente, é uma realidade que pode ser conhecida. O homem tem essa condição de, a partir das suas relações, de conhecer o mundo no qual ele vive, justamente por ser uma realidade objetiva. Ou seja, ela pode ser
conhecida. E, nesse caso, o homem não estando apenas no mundo, mas com o mundo, ele é um construtor de relações. E a partir dessas relações, ele tende a conhecer o mundo. E são múltiplas relações com o mundo. Tá? Não tem um tipo, por exemplo, padronizado de resposta. Então vamos conceituar. Qual é a relação que o homem constrói com o mundo? E eu dou uma única definição. Não é possível. Não existe um padrão. Existem múltiplas relações que nós construímos com o mundo. Ok? Então, vejam que esse primeiro parágrafo já é muito importante, né? Já é uma baita de uma porta de entrada aí, um cartão de visitas. Nas relações que o mundo estabelece nas relações que o homem estabelece com o mundo, há por isso mesmo olha aqui o que ele usa, pluralidade na própria singularidade. Tá? Então, uma pluralidade de possibilidades, de contatos, de ações na própria singularidade do homem, de cada um. E há também uma nota presente de criticidade. Okay? Então, nós sempre temos ali uma relação crítica, um ponto de vista. Né? Nós sempre, não existe uma mera neutralidade, existe sempre um interesse, existe sempre uma necessidade envolvida. A captação que faz dos dados objetivos de sua realidade, como dos laços que prendem um dado a outro ou um fato a outro, é naturalmente crítica. Por isso, reflexiva e não reflexa. Ou seja, o homem, ele pensa realmente para agir. Ele leva em consideração seus interesses, suas necessidades, suas possibilidades. Então, a ação do homem é reflexiva e naturalmente crítica. Depois, mais para frente, a gente vai ver que constrói-se um tipo de sociedade, normalmente é a sociedade ali capitalista, né? Então a crítica é sobre a sociedade capitalista, em que o homem comum ele é impedido de exercer a sua criticidade. É como se o Paulo Freire estivesse falando, peraí, na concepção de homem, ele é um ser naturalmente crítico, reflexivo, que constrói sua relação no mundo. Você não pode tirar isso dele. Isso seria um problema muito grande e é o que justamente acontece numa sociedade capitalista. Na sociedade capitalista, a ação do homem é reflexa, é sempre uma espécie de uma reação àquilo que é proposto para ele. Elimina-se a sua criticidade, né? A gente tenta se impor a ponto de tirar do sujeito a sua criticidade. E não é isso que deve acontecer. E não apenas porque eu quero uma educação diferente, é porque o Paulo Freire parte da concepção de homem. Então, ele diz que o homem, naturalmente, quando ele fala aqui, né, dessa relação, é como se ele estivesse falando, naturalmente nós somos críticos e reflexivos. As nossas ações são críticas e reflexivas. Tá? Bom, então o homem não é apenas um ser de contato. Tá? O homem não é apenas um ser de contato, o homem não é apenas um ser de ações reflexas. Como um animal, por exemplo. O animal, você chega perto dele, se ele achar que você vai ameaçá-lo, ele foge. Então, o que um animal faz? Ou ele foge, ou ele busca um alimento. É sempre uma ação reflexa, muito determinada pela sua condição natural. No caso do homem, não. Eu penso para agir, ou seja, eu faço escolhas, eu analiso oportunidades, eu crio, eu construo cultura. Né? Então, isso diferencia o homem dos animais. Então você pode colocar aí que o homem não é só um ser de contato, de ações reflexas. O homem é um ser de ação reflexiva. Na medida, porém, que faz esta imersão do tempo, libertando-se de sua unidimensionalidade, discernindo-a, suas relações com o mundo se impregnam de um sentido consequente. Nós atribuímos sentido às nossas relações. Quando? Quando eu sou livre para refletir, para construir essas relações. Então, nós somos, os homens, né? São seres de relações reflexivas, seres de criticidade. Nós temos a capacidade de transcender, ou seja, eu tenho a capacidade de pensar além daquele momento, daquela situação presente ou de uma situação presente. E um ponto muito importante é que o homem é um ser inacabado. Tá? Então vejam, ó, na concepção de homem, vamos colocar aqui que isso é importante para nós. Então o homem é um ser de relações, é um ser de reflexão, é um ser de criticidade, é um ser inacabado e é um ser construtor de cultura.
Tá? Então, tudo isso está na concepção de homem. Quando eu olho para a sociedade e percebo que a sociedade não respeita isso aqui, eu vejo incoerência nela. Tá? Então, a sociedade que não respeita essa condição do homem, a concepção do homem, ela é incoerente. Aqui nós estamos, então, reforçando que o homem não é simplesmente um ser de contato, não é simplesmente um ser de ação reflexa. Tá? Não é simplesmente um ser no mundo, é um ser com o mundo. Então, quando a gente fala que ele estabelece relações com o mundo, ok? Então vamos lá, continuando. Esse livro, gente, vai ser a porta de entrada para você continuar estudando Paulo Freire. Bom, aqui nós temos também o seguinte, a atribuição de sentido, ou seja, o homem atribui sentido de forma ativa, pensando, criando, tá? Inclusive existe sim a ligação, o Paulo Freire ele considera a ligação do homem com o Criador. Nós somos produto de uma criação, né? Nós temos uma relação com o Criador, mas essa relação não é de dominação, não é de domesticada, né? De domesticação, é de libertação. Então a gente pode, deixa eu voltar aqui, então a gente pode dizer que essa relação também é uma relação com o Criador. Tá? Então, relação com o Criador. Paulo Freire considera isso também. Só que essa relação com o Criador é de domesticação, de submissão, né? Não. É uma relação de libertação. Então, o homem, ele nasce para ser livre, para fazer escolhas, para construir, para participar, para se relacionar, para exercer criticidade, fazer suas escolhas, né? Para continuar se transformando ao longo da sua história. Beleza? Então, vamos lá. Oh, meu Deus, cadê a tela aqui? Na medida... Não, isso aqui nós já vimos. Aí continua. Na verdade, já é quase um lugar comum afirmar-se que a posição normal do homem no mundo, visto como não está apenas nele, mas com ele, não se esgota em mera passividade. Não, por quê? Porque o homem não é simplesmente um espectador da vida, né? Espectador tanto com S quanto com X. Aquele que assiste e aquele que espera. Não, ele faz. O homem faz. Né? Na verdade, o que assiste com X e o que espera com S. Né? Então, o homem é aquele que faz, é aquele que age no mundo. E é dessa forma que nós temos que concebê-lo. E para agir no mundo, para fazer suas escolhas, ele precisa de liberdade. Herdando a experiência adquirida, criando e recriando, integrando-se às condições de seu contexto, respondendo a seus desafios, objetivando-se a si próprio, discernindo, transcendendo, lança-se o homem num domínio que lhe é exclusivo, o da história ou da cultura. Então nós somos produtores da história, nós somos seres da história, seres históricos, e somos seres produtores de cultura. Então, esse homem inacabado é um sujeito histórico e social, porque ele está nas relações, ele está produzindo relações. É óbvio, o homem é biológico? Lógico que é biológico, mas ele não é só biológico, ele é um ser cultural também. Então, esse homem aqui é um ser, olha lá, biológico, porque nós somos um projeto, né, natural, eu sou um ser natural, nós somos seres naturais. Ele é cultural, por quê? Porque ao longo da história ele produz cultura, produz tecnologias, formas de viver, formas de... cria instrumentos, constrói a sua subsistência, cria sistemas de produção. Então, é cultural. Cria signos, trabalha com esses signos para compreender o mundo, para ter uma relação com o mundo, né, mediada por esses signos, por sistemas simbólicos. E o homem é um interferidor. Olha lá. Então, de acordo com Paulo Freire, o homem também é um interferidor. Por quê? Porque ele age, ele não fica passivo. Ser interferidor mostra que o homem está em movimento. A ação faz parte da sua forma de se relacionar com o mundo. Ele não é passivo, ele não é só um espectador. A sua integração o enraiza. Olha que frase importante e que é, né, fundamental para você ler Paulo Freire, a ideia de enraizamento. O que significa isso?
significa que nós estamos dentro de uma cultura. Tá? Então, quando ele coloca que herda a experiência, nós herdamos culturas, gerações vão produzindo cultura, e essa cultura ela não é estática, ela é produzida, construída e reconstruída. Então, nós nos integramos à sociedade. Eu sou um membro que também produz. Integração é isso. Eu não fico só vendo aqueles que produzem e recebendo o que eles produzem quando eles querem me dar alguma coisa. Então produziu conhecimento, eu vou ficar quietinho aqui na minha. Se esse grupo que produziu quiser me dar conhecimento, eu aceito. Se não quiser, azar meu, não é? Não, eu produzo cultura junto. Eu estou ali integrado a esse universo cultural. E o enraizamento é isso. Né? As minhas origens humanas, enquanto ser produtor de cultura, ser que participa das relações, que é parte na construção das relações. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o homem é um sujeito, então, de integração. Tá? De integração. Ele participa ativamente do contexto, da produção do contexto. Então, esse homem aqui interferidor, ele é um sujeito de integração, consequentemente, não de mero contato, não de mera adaptação, como algumas propostas sugerem, né? Então, integração. Integração envolve o quê? A ideia de liberdade, de participação, de ação. Beleza? O que mais, Vinícius? Vamos lá. Então, aqui ele diz, faz dele um ser situado e datado, tá? Porque nós vivemos dentro de um contexto e numa determinada época. E nós participamos, nós contribuímos para a construção desse contexto e para tudo que acontece em determinada época. Eu sou fruto desse contexto, dessa época, mas também sou aquele que participa desse processo. Daí que a massificação implique no desenraizamento do homem. Então, massificação, gente, está associada à ideia também de alienação. Eu vendo ideias para o sujeito, eu não dou autonomia para ele poder participar e pensar, eu dou tudo pronto para ele do jeito que eu quero, a minha visão de mundo eu repasso. Isso causa o quê? Implica o quê? Desenraizamento. Por que desenraizamento? Porque o homem deixa de ser, então, participante daquela produção social, ele deixa de ser também um coprodutor da sociedade, do contexto e da realidade. Nesse caso, ocorre o desenraizamento, na sua destemporalização, tá? Na sua acomodação, no seu ajustamento. Nós poderíamos dizer ainda na formação subalterna de determinados grupos da sociedade, obviamente por interesses políticos, de poder e econômicos. Tá? Então, desenraizar é tirar o homem da sua condição, é tornar o homem objeto em vez de sujeito, você pode colocar aí, tá? Desenraizar é isso, tirar o homem da sua condição, tirar o homem da relação, tornar o homem objeto, né? Em vez de sujeito, beleza? Então, o homem sem a liberdade, gente, para poder opinar, para poder participar, para poder fazer escolhas, é um homem meramente ajustado. Tá? E isso entra em conflito com a concepção de homem que nós devemos carregar. Continuando. Movimento e tragédia. Um detalhe, pessoal, esses subtópicos muitas vezes não estão no livro, tá? De repente você vai ler o livro e você vai falar, poxa, o professor colocou um subtópico lá, movimento e tragédia. Não tem, não é. É que eu faço ali, eu vou esquematizando o livro e fazendo uma interpretação também do livro, tá? Para que ele fique palpável para nós. Então eu reorganizo muitas vezes as ideias e sou eu que crio esses subtópicos para a gente meio que entender o que o autor está construindo no livro. Então, movimento e tragédia, para nós separarmos aqui, né, de forma talvez um pouco mais didática, quer dizer o quê? Quer dizer, nós temos dois trechos aqui importantes para analisar. A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar nela, né, as duas coisas e não apenas nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, e o homem tem que ser também um sujeito de decisão,
vai ele dinamizando o seu mundo. Né? Então o mundo está acontecendo, sofrendo o tempo todo transformações. Ele vai dominando a realidade. O homem se diferencia do animal justamente nesse domínio consciente da realidade. Por mais que eu não domine muitas situações, a consciência do homem é: eu reconheço minhas necessidades e quando eu ajo para suprir essas necessidades. E essa ação do homem acaba sendo uma ação de dominação sobre o meio. Né? Vai humanizando-a, ou seja, colocando sobre a realidade as características humanas, de ser que produz seus instrumentos, que constrói estrutura, que produz as suas tecnologias. Na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as épocas históricas. Então, em cada época, a gente percebe, né, o que o homem fez, as suas contribuições, a sua evolução. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve participar dessas épocas. Então, aqui nós temos a ideia de movimento. Tá? Então, nós percebemos como que se dá esse movimento. E sempre numa visão marxista, tá? Ou seja, olhando para aquele pensamento materialista, histórico, dialético, tá? Utilizado por Marx. E depois nesse trecho nós temos uma das grandes, se não a maior tragédia do homem moderno, está em que é hoje dominado pela força dos mitos. Então vejam, esse homem que na verdade, pela sua essência, ele tende a ser um homem do movimento, da transformação e da construção da realidade, dentro de determinados contextos, e ele não, aqui nós não estamos, né, dando aquele tiro, mas um dos contextos seria a sociedade capitalista, né? Esse homem, ele é submetido, ele é dominado pela força dos mitos. Esses mitos não são necessariamente os mitos gregos, os mitos romanos, não, são os mitos, as ideias, né, que são inculcadas, as ideias que são lançadas a esses homens na tentativa de subordiná-los. E comandada pela publicidade organizada, né, ou seja, pela mídia mesmo, pelos jornais, por tudo aquilo que circula defendendo uma certa corrente ideológica, uma estrutura de poder, né, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, a sua capacidade de decidir. Então esse homem que fica ali refém da publicidade organizada, seja ela ideológica ou não, ele deixa de decidir, ele deixa de pensar, ele simplesmente compra ideias prontas, convenções, né, e ele entende que essas convenções são certas, são corretas. E com isso ele vai sendo expulso da órbita das decisões, ele vai perdendo a sua característica de ser humano que age, que reflete, que decide. Por quê? Por causa da estrutura que é construída, da estrutura social. Agora, obviamente, isso não acontece com todos os grupos, isso acontece com os grupos mais frágeis. Isso vai acontecer com o homem do campo, isso vai acontecer com as pessoas mais simples, com as pessoas de classes menos privilegiadas. Obviamente, isso não acontece com os membros que estão na estrutura mais alta, né, da hierarquia social, que detém o poder. Superação, pessoal. Então nós precisamos superar essa realidade, essa tragédia, né? Ela precisa ser superada. Um ponto que acontece aqui na tragédia é o seguinte: esse homem agora, que é um ser de movimento e perde essa capacidade de decidir a partir da não participação, ele recebe tarefas. Então ele é um homem simples que recebe tarefas de uma elite. A elite é que interpreta a realidade, a sociedade. A elite é que entrega as tarefas como receitas para esse homem aqui. Tá? Então, nós podemos dizer o quê? Que nós temos uma elite que é entregadora, que entrega as tarefas prontas como receitas. E esse homem simples simplesmente as executa. E nós temos aí como consequência, você pode colocar, a coisificação do homem, do sujeito, porque ele não é mais um sujeito de decisão. Ele simplesmente é destinado, né, a vida dele é destinada a se conformar. Então, existe ali uma expectativa alheia, porque a elite entrega a esse homem a tarefa e cria uma expectativa de como ele deve executar essa tarefa. E esse homem simplesmente precisa se adaptar, se ajustar à tarefa e entregá-la da melhor forma possível. Pode ser, por exemplo, o homem que se submete às leis do mercado sem poder fazer escolhas e precisa atender às expectativas do mercado, abrindo mão da sua subjetividade e tornando-se o que? Um objeto do mercado. Superação, pessoal. Como que poderia acontecer essa superação? Saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica. Então, o caminho é sempre o quê? O desenvolvimento
de uma atitude crítica, né? Inclusive, isso começa pela consciência crítica, o único modo pelo qual o homem realizará a sua vocação natural. Qual que é a sua vocação natural? É aqui, de ser um sujeito em movimento e de produzir cultura e de construir o mundo, tornar o mundo dinâmico. De integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento, acomodação, aprendendo temas e tarefas de sua época. Então, a superação ocorre pela integração. Tá? Então, é importante por quê? Porque a gente vive um tempo de trânsito, de acordo com Paulo Freire. Naquele momento das décadas 50, 60, né, que ele está fazendo análise ali, 70, ele enxerga ali um tempo de trânsito. Então, na verdade, não é só uma mudança, muitas coisas estão acontecendo. Tá? Está havendo o Paulo Freire usa a expressão marcha acelerada. Tá? Então, existem o quê? Existem novas estruturas, novos temas sendo discutidos, novos desafios, novas tecnologias. Então, nós temos muitas mudanças acontecendo. E o homem, para participar dessas mudanças e para construir uma sociedade democrática, para viver democraticamente, para participar dessa vida, desse novo contexto aqui da transição, ele precisa de integração. Então isso aqui requer o quê? Requer consciência crítica, e a gente vai falar dessa passagem, né, para a consciência crítica, como que acontece. Requer consciência crítica, requer também integração do sujeito à sociedade, ele tem que viver ativamente, participar. Então, o homem, por exemplo, que numa sociedade em transição, de muitas mudanças, participa lá das associações de bairro, participa da escola, ele não é só um mero objeto, né, que está ali para cumprir expectativas, ele está opinando, participando, ele também está colocando suas contribuições, enfim, ele está em rumo à consciência crítica, ele está integrado à sociedade e ele é uma célula capaz de contribuir para a construção de uma sociedade democrática. Tá? Então, consciência crítica, integração, tá? E aqui nós podemos colocar aqui como desafio, né, nesse contexto aqui de transição, que é a construção da sociedade verdadeiramente democrática. Verdadeiramente democrática. Maravilha? A gente vai ter que entender bastante como que funciona essa questão da transição. Bem, o que acontece? Quando o homem se integra, né, a integração do homem depende de funções cada vez mais intelectuais e cada vez menos instintivas. Então, quando ele se integra, ele assume responsabilidades, inclusive. Como eu falei, ele passa a participar de um movimento social, ele passa a participar da associação do bairro, ele passa a participar do sindicato, ele passa a participar da escola, das agremiações dentro da empresa. Ele é ouvido e ele assume responsabilidade. E talvez a primeira responsabilidade, isso não está expresso no livro do Paulo Freire, mas vai aparecer em outros textos dele, a primeira responsabilidade é justamente comprometer-se com a mudança, com a sociedade mais democrática, comprometer-se com uma participação mais ativa, comprometer-se com a formação da consciência crítica, e ele não faz isso sozinho, né? Por isso que a gente vai ver ali que a educação tem que assumir essa postura de ajudar o sujeito a ter consciência da realidade e desenvolver a consciência crítica. Então vem a educação emancipadora. Ok? Até aqui acredito que esteja tranquilo, né? Então nós temos aí novos tempos, novos temas, consequentemente novas tarefas, e o homem precisa se integrar. Ele não pode ficar ali simplesmente vendo isso tudo acontecendo como se estivesse ali numa vitrine, né? Ele tem que participar desse processo, ele tem que compreender as mudanças. Aliás, como que ele compreende isso? Isso aqui é muito confuso. O momento de transição é um momento de confusão. Então, nós temos aqui confusão. Todo o processo de transição é um processo de confusão. E no caso aqui dessa confusão, o homem precisa se esforçar e desenvolver a consciência crítica justamente para poder atribuir significado e sentido ao que está acontecendo. Então, é importante nesse processo aqui de consciência crítica, de integração do sujeito, né, e de construção, assumir o desafio de construir uma sociedade verdadeiramente democrática, ele precisa, então, atribuir significado e também sentido ao que está acontecendo.
Beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, nós vamos falar sobre sociedade fechada e sociedade aberta. Depois, no segundo capítulo, nós estamos no primeiro capítulo ainda, no segundo capítulo a gente vai fazer uma análise, o Paulo Freire faz uma análise histórica da sociedade fechada. Então ele analisa o seguinte, a estrutura social brasileira, qual é o histórico, onde nós chegamos e por que nós chegamos nessa sociedade fechada. E o que seria a ideia de uma sociedade aberta, a transição para uma sociedade aberta. Então a gente vai ver melhor isso no segundo capítulo. Eu vou fazer uma pausa agora. Então o foco desse primeiro momento foi nós entendermos o seguinte, nós estamos partindo da ideia de uma sociedade fechada para uma sociedade em transição. O objetivo é sempre buscar, obviamente, a sociedade democrática e justa, mas antes nós precisamos conceber o homem e entender em que situação ele se encontra. A gente vai entender melhor em qual situação esse homem se encontra, já vimos um pouco disso, a partir da próxima parte. Então, vou fazer uma pausa e já volto.